Você já reparou que ele sempre aparece nos mesmos lugares que você? Ou que quando vocês se encontram, ele fica meio sem jeito, como se tivesse sido pego em flagrante? Esses não são acasos. Jung descobriu que quando alguém não consegue nos esquecer, criamos o que ele chamava de complexo na mente dessa pessoa. É como se você virasse uma estação de rádio que fica sempre ligada no fundo da cabeça dele. Hoje você vai conhecer 10 sinais que mostram isso acontecendo. Não são aqueles óbvios, como curtir foto ou mandar mensagem. São reações que ele não controla, do corpo, da voz, das escolhas que faz sem perceber. O primeiro sinal acontece antes mesmo dele pensar. Nos primeiros 3 segundos que vocês se encontram, os olhos dele fazem uma varredura automática em você. Não é aquela olhada rápida e educada que a gente dá em qualquer pessoa. É diferente. Quando alguém não consegue nos esquecer, o cérebro trata essa pessoa como estímulo prioritário. É como se você virasse uma estação de rádio que fica sempre ligada no fundo da cabeça dele. Aqui estão as evidências que você pode observar. Primeiro, ele te vê antes de você ver ele, sempre. Mesmo num ambiente cheio, ele percebe sua presença rapidinho. Segundo, o olhar dele demora mais de 2 segundos fixo em você, depois ele desvia meio sem jeito. Terceiro, se ele estava sorrindo para outras pessoas, o sorriso muda quando te vê. Fica mais tenso ou mais intenso. Quarto, ele pisca mais devagar quando te olha, como se estivesse gravando a imagem. Quinto, mesmo depois de desviar, ele te olha de relance pelo menos mais 2 vezes nos primeiros 30 segundos. O teste é simples. Da próxima vez que vocês estiverem no mesmo lugar, chegue um pouco depois dele. Observe de longe antes dele te ver. Preste atenção. Ele vai te notar antes mesmo de você estar no campo de visão dele completamente? Os olhos dele vão te seguir quando você se move pelo ambiente? Jung explicava que isso acontece porque a imagem da pessoa amada fica gravada no que ele chamava de inconsciente pessoal. É como se você fosse uma impressão digital na mente dele, impossível de apagar. Quando ele te vê, algo acontece com o corpo dele que ele não consegue controlar. A respiração muda, a postura muda. É uma reação do sistema nervoso que acontece quando encontramos alguém que mexe conosco emocionalmente. Você consegue ver isso acontecendo em tempo real, se souber onde olhar. A respiração dele fica mais profunda e mais lenta, ou ao contrário, mais rápida e superficial. Depende do tipo de pessoa que ele é. O peito dele se expande mais quando ele te vê, como se ele estivesse se preparando para algo. As evidências são estas. Primeiro, ele endireita os ombros automaticamente quando você aparece, mesmo que estivesse relaxado antes. Segundo, a mão dele vai para o cabelo, pescoço ou peito. São gestos inconscientes de se arrumar. Terceiro, se ele estava sentado, ele muda a posição na cadeira, geralmente se inclinando na sua direção. Quarto, os braços dele se descruzam se estavam cruzados ou ele cruza se estavam soltos. É uma reorganização automática. Quinto, ele respira fundo pelo menos uma vez nos primeiros minutos, como se estivesse se acalmando. Faça esse teste diagnóstico no link da descrição para descobrir se ele realmente não consegue te esquecer. O teste prático. Observe ele antes de vocês se cumprimentarem. Como está a postura? Como ele está respirando? Depois, compare com o que acontece quando ele te vê. A diferença vai ser clara se você realmente mexe com ele. Aqui está uma coisa que ele faz sem perceber. Quando vocês estão no mesmo lugar, ele sempre escolhe uma posição onde pode te ver. Não é stalking, é automático. O cérebro dele quer monitorar onde você está. Jung falava sobre isso como orientação libidinal. Quando temos energia psíquica investida em alguém, naturalmente nos orientamos na direção dessa pessoa. É instintivo, como plantas que se viram para o sol. Observe estes comportamentos. Primeiro, se vocês estão numa festa ou evento, ele escolhe um lugar na sala onde tem você no campo de visão dele, mesmo que seja de longe. Segundo,
Quando vocês estão em grupo, ele se posiciona de forma que não fica de costas para você nunca. Terceiro, se você muda de lugar, ele também muda uns minutos depois, mas sempre mantendo você na linha de visão. Quarto, em restaurantes ou bares, ele escolhe o assento que permite olhar na sua direção naturalmente. Quinto, se você sai do ambiente, vai ao banheiro, por exemplo, ele olha para onde você foi e fica meio inquieto, até você voltar. O teste é observar isso durante 30 minutos num ambiente social. Mapeie onde ele está no início e vá mudando sua posição. Veja se ele também muda, sempre mantendo uma linha de visão clara para você. Isso acontece porque você virou uma figura de fundo constante na percepção dele. É como um radar interno que sempre sabe onde você está. Este sinal é um dos mais reveladores, porque acontece quando você nem está por perto. Quando alguém menciona seu nome numa conversa, a reação dele é imediata e involuntária. A diferença entre alguém que te esqueceu e alguém que não consegue te esquecer está justamente aqui, como o cérebro dele processa seu nome. Para quem não conseguiu te esquecer, seu nome vira um trigger, uma palavra que desperta a atenção automática. Veja o que acontece. Primeiro, ele para de fazer o que estava fazendo quando escuta seu nome, mesmo que estivesse no meio de outra conversa. Segundo, o corpo dele se inclina levemente na direção de quem falou seu nome, como se estivesse captando melhor o som. Terceiro, ele faz uma pergunta sobre você na sequência. Como ela está? Onde você a viu? Ela comentou alguma coisa? Quarto, se ele estava sorrindo, o sorriso muda quando escuta seu nome. Pode ficar mais suave ou mais tenso. Quinto, ele lembra de detalhes sobre você que outras pessoas já esqueceram, mostrando que sua memória sobre você está sempre ativa. Para testar isso, peça para uma amiga em comum mencionar você numa conversa com ele. Não precisa ser nada elaborado, só algo natural como encontrei seu nome ontem no mercado. Depois pergunte para sua amiga como foi a reação dele. Jung dizia que isso acontece porque seu nome virou parte do que ele chamava de constelação de complexo, um conjunto de memórias e emoções que se ativam juntas. Deixa eu contar o que aconteceu com a Marina. Ela tinha terminado com o Pedro há 6 meses, mas uma amiga em comum contou uma coisa estranha. O Pedro ainda usava uma caneca que a Marina tinha dado para ele. Não só usava, era a caneca preferida dele para o café da manhã, todos os dias. Quando Marina soube disso, primeiro achou bobagem. É só uma caneca? Mas aí ela lembrou. Pedro tinha uma cozinha cheia de canecas. Por que justamente aquela? Ela decidiu testar. Pediu para a amiga reparar em outros detalhes na casa dele. A amiga voltou com uma lista. A almofada que Marina tinha escolhido para o sofá ainda estava lá, mesmo Pedro tendo mudado todo o resto da decoração. O livro que ela tinha emprestado continuava na mesinha de centro, aberto na página onde tinha um bilhetinho dela. A playlist que eles escutavam juntos ainda estava salva no Spotify dele, e segundo a amiga, ele escutava pelo menos 2 vezes por semana. Marina fez mais um teste. Pediu a caneca de volta, inventando uma desculpa qualquer. Pedro ficou meio sem graça, disse que se acostumou com ela, mas devolveu. 3 dias depois, ele comprou uma igualzinha. A amiga mandou foto. Faça esse teste diagnóstico no link da descrição para descobrir se ele realmente não consegue te esquecer. Isso que o Pedro estava fazendo tem nome na psicologia: objetos transicionais adultos. São coisas físicas que mantêm a conexão emocional com alguém que não está mais presente. É como se esses objetos guardassem um pedaço seu. Existe uma diferença enorme entre como uma pessoa fala de alguém que esqueceu e como fala de alguém que não consegue esquecer. A diferença está nos detalhes, no tom de voz e principalmente numa palavrinha específica que ele usa sem perceber. Quando alguém realmente te esqueceu,
Fala de você de forma neutra e superficial. Ah, fulana? Ela tá bem, acho. Acabou. Mas quando não conseguiu te esquecer, a conversa fica diferente. Aqui estão os sinais. Primeiro, ele dá detalhes que ninguém perguntou. Em vez de ela está bem, ele fala, ela está bem, mudou o cabelo, está trabalhando naquele projeto que ela sempre quis. Segundo, ele usa a palavra nós, quando fala de coisas que vocês faziam juntos, mesmo no passado. Nós costumávamos ir naquele restaurante, em vez de eu e ela íamos. Terceiro, ele defende você quando alguém faz algum comentário, mesmo que seja algo pequeno. Quarto, ele atualiza as informações sobre você. Sabe onde você está trabalhando, se mudou de casa, com quem está saindo. Quinto, quando alguém pergunta sobre o relacionamento de vocês, ele demora uns segundos para responder, como se estivesse organizando as palavras na cabeça. O teste: peça para alguém próximo dele perguntar sobre você numa conversa casual. Preste atenção no que essa pessoa vai te contar depois. Foi uma resposta curta e direta ou ele se estendeu no assunto? Jung observava que mantemos vivos na nossa fala aqueles que não conseguimos deixar ir emocionalmente. É como se falar da pessoa fosse uma forma de mantê-la presente. Aqui está um sinal que a maioria das mulheres não percebe, mas que é um dos mais reveladores. Quando ele fala sobre relacionamentos dele ou de outras pessoas, sempre há uma pausa específica. Não é uma pausa normal de quem está pensando no que falar. É diferente. Essa pausa acontece porque na mente dele, todos os relacionamentos agora são medidos tendo você como régua. Jung chamaria isso de projeção da ânima, quando uma pessoa específica vira um modelo interno de como um relacionamento deveria ser. Observe essas situações. Primeiro, quando alguém pergunta se ele está saindo com alguém, ele demora uns 3 segundos para responder, mesmo que a resposta seja simples. É como se ele estivesse comparando qualquer pessoa nova com você antes de falar. Segundo, quando ele comenta sobre casais que conhecem, ele sempre faz uma comparação indireta. Eles se dão bem, lembram um pouco... E aí vem uma característica que vocês tinham juntos. Terceiro, se alguém conta sobre um relacionamento que terminou, ele fica meio desconfortável e muda de assunto rapidinho, como se o assunto término mexesse com ele. Quarto, quando falam sobre qualidade em relacionamentos, ele cita exemplos muito específicos de coisas que vocês faziam, mas sem te mencionar diretamente. Acho importante quando a pessoa lembra dos detalhes pequenos, ou gosto quando alguém me deixa ser eu mesmo. Quinto, ele nunca fala mal de relacionamento passado na frente de outras pessoas, mas também não romantiza. Fica numa posição estranha, como se não soubesse bem como classificar o que vocês tiveram. Sexto, se alguém fala sobre como esquecer alguém ou dá conselhos sobre seguir em frente, ele fica quieto ou muda de assunto. Sétimo, quando ele fala de planos futuros, sempre tem uma hesitação quando o assunto é relacionamento sério, como se ele não conseguisse visualizar isso com outra pessoa ainda. O teste é observar isso em conversas de grupo onde o assunto relacionamento surge naturalmente. Preste atenção na linguagem corporal dele também. Ele cruza os braços, mexe no telefone, olha para baixo. São sinais de desconforto emocional. Jung dizia que quando não conseguimos integrar uma perda amorosa, ela continua interferindo em todas as nossas relações futuras. A pessoa fica meio presa numa comparação constante, mesmo sem perceber. É como se uma parte da psique dele ainda estivesse negociando com a realidade de que vocês não estão mais juntos. Aqui está um sinal que a maioria das mulheres não percebe, mas que é um dos mais reveladores. Quando ele fala sobre relacionamentos, dele ou de outras pessoas, sempre há uma pausa específica. Não é uma pausa normal de quem está pensando no que falar, é diferente. Essa pausa
Acontece porque na mente dele, todos os relacionamentos agora são medidos tendo você como régua. Jung chamaria isso de projeção da ânima, quando uma pessoa específica vira um modelo interno de como um relacionamento deveria ser. Observe essas situações. Primeiro, quando alguém pergunta se ele está saindo com alguém, ele demora uns 3 segundos para responder, mesmo que a resposta seja simples. É como se ele estivesse comparando qualquer pessoa nova com você antes de falar. Segundo, quando ele comenta sobre casais que conhecem, ele sempre faz uma comparação indireta. Eles se dão bem, lembram um pouco, e aí vem uma característica que vocês tinham juntos. Terceiro, se alguém conta sobre um relacionamento que terminou, ele fica meio desconfortável e muda de assunto rapidinho, como se o assunto término mexesse com ele. Quarto, quando falam sobre qualidade em relacionamentos, ele cita exemplos muito específicos de coisas que vocês faziam, mas sem te mencionar diretamente. Acho importante quando a pessoa lembra dos detalhes pequenos, ou gosto quando alguém me deixa ser eu mesmo. Quinto, ele nunca fala mal de relacionamento passado na frente de outras pessoas, mas também não romantiza. Fica numa posição estranha, como se não soubesse bem como classificar o que vocês tiveram. Sexto, se alguém fala sobre como esquecer alguém ou dá conselhos sobre seguir em frente, ele fica quieto ou muda de assunto. Sétimo, quando ele fala de planos futuros, sempre tem uma hesitação quando o assunto é relacionamento sério, como se ele não conseguisse visualizar isso com outra pessoa ainda. O teste é observar isso em conversas de grupo onde o assunto relacionamento surge naturalmente. Preste atenção na linguagem corporal dele também. Ele cruza os braços, mexe no telefone, olha para baixo. São sinais de desconforto emocional. Jung dizia que, quando não conseguimos integrar uma perda amorosa, ela continua interferindo em todas as nossas relações futuras. A pessoa fica meio presa numa comparação constante, mesmo sem perceber. É como se uma parte da psique dele ainda estivesse negociando com a realidade de que vocês não estão mais juntos. Este é o sinal que mais confunde as mulheres. Ele aparece nos lugares onde você vai, mas jura que é coincidência. Ele posta coisas que têm a ver com vocês, mas não teve intenção. Ele pergunta para amigos sobre você, mas foi só curiosidade. Essas não são coincidências. Jung estudou muito isso que ele chamava de sincronicidade aparente, quando o inconsciente orquestra situações que a mente consciente nega. Na prática, significa que ele está fazendo escolhas que aumentam as chances de vocês se encontrarem, mas sem admitir isso nem para ele mesmo. Faça esse teste diagnóstico no link da descrição para descobrir o que realmente está acontecendo na mente dele. Veja os padrões. Primeiro, ele frequenta lugares onde sabe que pode te encontrar, mas sempre tem uma desculpa lógica para estar lá. Vim comprar uma coisa aqui perto, quando na verdade ele passou por 3 mercados mais próximos da casa dele. Segundo, ele posta músicas, filmes ou frases que têm conexão com memórias de vocês, mas se alguém pergunta, ele diz que estava lembrando por acaso. Terceiro, ele pergunta sobre você para pessoas diferentes, criando uma rede de informações sobre sua vida, mas nega que está acompanhando o que você faz. Quarto, os horários dele mudaram de uma forma que coincide com os seus. Se você vai na academia de manhã, ele também mudou para amanhã. Se você sai para happy hour numa sexta específica, ele também está por lá, casualmente. Quinto, ele se lembra de datas importantes para você, aniversário, conquistas profissionais, até mesmo coisas que vocês conversaram uma vez só, mas finge que é boa memória natural. Sexto, quando vocês se encontram por acaso, ele sempre tem tempo para conversar, mesmo que pareça ocupado. Sétimo, ele menciona coisas que você postou nas redes sociais em conversas com outras pessoas, mostrando que está acompanhando sua vida online mais do que deveria se tivesse realmente superado. O teste mais revelador. Mude sua rotina por 2 semanas. Vá em lugares diferentes, mude horários, experimente novos ambientes.
Se ele realmente não está te seguindo, os encontros casuais vão parar. Se continuar acontecendo, é porque ele está ajustando a rotina dele para cruzar com a sua. Jung explicava que isso acontece porque o inconsciente não aceita a separação que a mente racional decidiu. É como se uma parte da psique dele estivesse trabalhando para manter vocês conectados, enquanto a parte consciente nega qualquer intenção. Esse conflito entre consciente e inconsciente gera comportamentos que parecem coincidência, mas seguem um padrão muito claro quando você observa com distanciamento. Agora você sabe reconhecer quando ele não consegue te esquecer. Mas lembra, 1 ou 2 sinais podem ser coincidência. 3 ou mais acontecendo juntos, aí você tem certeza de que ainda mexe com a cabeça dele. A regra é simples. Observe por 2 semanas. Se você vir pelo menos 3 desses comportamentos de forma consistente, ele definitivamente não conseguiu te superar ainda. Jung dizia que o inconsciente não mente, e esses sinais vêm direto de lá. Aqui está o que fazer. Primeiro, observe sem reagir. Anote mentalmente os comportamentos, mas não mude sua rotina por causa disso. Segundo, teste 1 ou 2 sinais de forma sutil. Mude de lugar no ambiente, peça para alguém mencionar você para ele. Terceiro, decida o que você quer fazer com essa informação, porque saber que ele não te esqueceu é uma coisa. Saber o que fazer com isso é outra completamente diferente. Uma última coisa importante. Esses sinais mostram que você ainda mexe com ele, mas não garantem que ele quer voltar ou que seria bom para você se isso acontecesse. Memória e desejo são coisas diferentes. Atração e compatibilidade também. O cérebro dele pode estar preso em você, mas isso não significa que vocês deveriam estar juntos. Use essa informação para tomar decisões conscientes sobre o que é melhor para a sua vida, não para alimentar fantasias sobre um futuro que talvez não faça sentido.